Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Que o Espírito Santo de Deus venha nos preencher, nos revestir e com o Espírito Santo possamos compreender a palavra de Deus corretamente. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo um mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus capítulo 12, versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer no sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não leste o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que, com os seus deveres sabáticos, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia, é que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, a passagem de hoje, Jesus vem tendo um momento com seus discípulos no dia de sábado, ao qual as leis, segundo as leis, os fariseus falavam que não podia fazer nada no sábado. Era um dia de não fazer nada no dia de sábado. Mas, quando convinha a eles, eles faziam. Como em outra passagem, Jesus fala, se cair o seu animal no poço, você não vai tirar no dia do sábado, vai deixar ele morrer? Ou o filho? Claro que não, vai fazer o possível para salvar. Vai estar fazendo o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, se fosse para estarmos ali sem fazer nada, seria um dia então que nós estaríamos mortos. Como não vai ficar sem fazer nada? Temos algo que deve ser feito, sim, muitas coisas devem ser feitas. Em especial, um dia da semana deve ser dedicado ao Senhor, dedicado a ter proximidade maior com Deus, a oração. Aí então é colocado o domingo. Por que é falado do domingo? Porque domingo vem de Dominus Dei, que é o dia do Senhor. E a partir do momento em que Jesus ressuscitou, ele inaugura, então, para nós, nos apresentamos que nós devemos dedicar um dia para o Senhor. Não assim como aqui os fariseus falavam, que era é o dia de não fazer nada, mas pecava ao fazer as coisas erradas. Não, é o dia de dedicar ao Senhor. Esse dia eu tenho que ter um amor maior, um carinho maior, uma atenção maior ao Senhor. Sendo que no dia a dia nós devemos já amar a Deus sobre todas as coisas, como diz no mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar. Então assim, e o que isso quer dizer? Quer dizer que não devemos amar a lei mais do que a Deus. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que a partir de Deus Ele nos apresenta o que é a lei. E a lei que Ele nos apresenta em especial hoje é que Jesus nos fala, misericórdia que eu quero. Não simplesmente um sacrifício à toa, mas misericórdia. Obra de caridade,
de amor, de atenção com o próximo. Ir ao encontro daquele que passa fome, como aqui colocava os discípulos com fome. Ir ao encontro daquelas que precisam, que passam fome. Aqueles que não têm o que vestir, ir ao encontro dessas pessoas. E ter confiança no Senhor, porque Ele é o Deus de todas as coisas, é Ele que condena e é Ele que julga, somente Ele. E é Ele que salva também. Não cabe a nós ficar falando, julgando, você está errado porque está fazendo isso. Cada um conhece o que você está fazendo de errado. Mas cabe a Deus julgar, a nós cabe amar, ser misericórdia, apresentar o Deus de amor. Que o Deus te ama e me ama acima de tudo. Ele nos ama com amor infinito e eterno. Que tanto que Ele nos entregou Jesus como na cruz para nos salvar. Ele fez tantas coisas para nos mostrar por onde nós devemos seguir, o que nós devemos fazer e por que nós não seguimos, por que nós não fazemos, porque é mais cômodo fazer as coisas do jeito que nós estamos acostumados. É mais cômodo viver como nós vivemos, procurando o que? Criticar os outros, ao invés de ver o nosso erro. Como Jesus mesmo falou aqui, que os sacerdotes violam o sábado com seus deveres e não assumem a culpa. Então cabe a nós não julgar, mas ser a misericórdia, ser o exemplo, o reflexo de Deus, ser verdadeiros cristãos, que é a cópia de Jesus, que é aquele que trouxe a misericórdia, que nos apresenta a misericórdia, que nos apresenta a salvação. Sejamos reflexo de Deus, sejamos imitadores da sua misericórdia, no amor. Busquemos ser, sim, aquilo que Jesus nos pede, aquilo que Deus quer de nós, que é a misericórdia, que é amor, que é ir ao encontro do necessitado, do excluído, do ignorado na sociedade. E amar a Deus em primeiro lugar, não importando nada mais, tudo deixando em segundo plano, mas em primeiro lugar a Deus. Só Ele que nos salva, só Ele que nos julga. E Ele nos ama com amor infinito e eterno. Então sejamos esse amor, sejamos reflexo desse amor, dessa misericórdia que vem de Deus. Por isso nós pedimos, Senhor, nesse momento, nos conduza com Teu Espírito Santo, saibamos compreender a Tua vontade. Saibamos segurar a nossa língua no momento de criticar. Saibamos ser reflexo do Seu amor, da Sua misericórdia. Não nos afastemos de Ti buscando seguir a lei, buscando dar desculpas para fazer nossas coisas erradas, Senhor. Tira de nós esses pensamentos, essa vontade de fazer as coisas erradas, de vontade de seguir conforme a nossa vontade, seguir cometendo os mesmos erros, Senhor. Nos ajude a ser melhor. Nos ajude a ser bom. Reveste-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, que nós possamos seguir os Teus caminhos e buscar cada dia mais nos afastar do pecado, nos afastar do erro, nos afastar do mal e nos focar, nos direcionar no Seu amor, na Sua misericórdia e cada dia pedir o Seu Espírito Santo estar repleto de Ti, Senhor. E por isso nós agradecemos porque cuida de nós, porque cuida daqueles que estão afastados e que nos conduz e nos direciona para aqueles que mais precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, volte para nós seu olhar de misericórdia, se compadeça de nós e nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.